Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas todos ao nosso ADVcast da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB de Santa Catarina. Eu sou Regina Rufino, sou advogada, professora universitária, mestre e doutora em Direito do Trabalho, especialista em Poder de Influência e Compliance por Harvard e sou membro da Society of Corporate Compliance and Ethics dos Estados Unidos, que é a sociedade dos membros de compliance das empresas americanas, onde tudo começou. Eu gostaria de saudar todos os nossos ouvintes, todos os integrantes da Comissão de Compliance, especialmente da Subcomissão de Compliance Trabalhista, a nossa presidente, doutora Alexandra Candemil, e todos da OAB, o pessoal de marketing, todos que possibilitaram esse podcast para tratarmos de um assunto tão relevante, né, e tão atual, que é o compliance trabalhista. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, doutora Kelly, que vai falar um pouquinho do compliance trabalhista na terceirização. Então, Kelly, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria que primeiro tu fizesse uma apresentação para os nossos ouvintes. Eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui, doutora Rê, e agradeço também a nossa presidente, doutora Alexandra Candemil, né, o nosso presidente da OAB, o doutor Juliano Mandelli, né, eu sou advogada, né, pela OAB de Santa Catarina, sou especialista em Direito e Processo do Trabalho, sou conselheira da 36ª Subseção da OAB de Santa Catarina, de Biguaçu, e sou coordenadora do Compliance Human Committee, que é uma organização mundial de mulheres em compliance. Também atuei, né, no corporativo de algumas empresas, tanto no varejo de moda, então conheço toda a cadeia produtiva de moda, e depois eu migrei para a área de energia, inicialmente para energia renovável, e hoje estou atuando na área de óleo e gás. E eu trago algumas questões sobre compliance trabalhista em relação à cadeia produtiva, em relação a terceiros, porque esse é justamente essa é a área que traz mais riscos, né, para o compliance trabalhista, né, para o direito do trabalho. Excelente. Então, Kelly, vou te chamar de Kelly, tá? Sim, por favor. Doutora. Eu gostaria que tu começasse a explicar um pouquinho, assim, como que o compliance trabalhista, ele vai se efetivar na contratação de terceiros, nessa relação com os terceiros que não são os empregados da própria empresa, né? Como que ele pode se efetivar? Existem várias situações, né, em que pese as pessoas entenderem que o compliance é somente preventivo, né, ou trata-se de algo mais relacionado à ética, é menos tangível, né, do que as questões de passivo trabalhista efetivamente, mas existem situações onde já é exigível, tanto por questões de legislação transnacional, de legislação nacional e também por questões de programa de integridade. Então a gente tem aí uma exigência, os programas de integridade eles são exigíveis para empresas que licitam, inicialmente licitações de grande vulto, né? Mas a gente tem alguns estados que obrigam também valores menores, né? Empresas que licitam valores menores. E, por sua vez, essas empresas licitantes, elas também precisam contratar fornecedores, né, porque vai cascateando. Então, eles precisam contratar fornecedores que também têm programa de integridade, que também têm programa de compliance e que precisam estar em conformidade com a legislação e, além disso, abarcar toda uma questão ética e legal, ainda que não exista uma lei específica, né, ainda que não exista o hard law. E aí a gente tem empresas que, mas eu não sou licitante, mas eu não tenho relação com o governo, isso é um equívoco, né? Porque a relação com o governo todas as empresas têm, seja para emitir um alvará, seja para conseguir um licenciamento ambiental. Os tributos, né? Qualquer outra. E as empresas também, às vezes, elas costumam se equivocar em relação às questões sociais, né? Hoje a gente traz aí o tema ESG, que é muito relevante também, mas as empresas costumam se equivocar quanto ao tema social, achando que é uma escolha, e não é uma escolha.
né? As empresas, todas, elas precisam pagar, por exemplo, o FGTS para os seus empregados. Em situações de calamidade, por exemplo, uma situação de inundação, os seus empregados têm direito ao recebimento do FGTS. Então, veja bem, há um descompasso, né, no entendimento, porque eu tenho uma lei que obriga, né, o pagamento do FGTS e que pode ser usado em situações de desastres climáticos, né, que está conectado ao ESG. Então, hoje não existe empresa que possa ficar de fora. Mas na contratação com os terceiros, como que ela vai proceder esse compliance? Como que ela vai efetivar? Eu fiz um trabalho muito extenso, né, em relação às empresas de moda, de varejo de moda. Né? Em 2014, eu fui contratada por um grande varejista do país, né, porque ele teve um problema de trabalho análogo ao escravo. Né? Houve um flagrante de trabalho análogo ao escravo num dos seus subcontratados. As empresas de moda, geralmente, elas não produzem os produtos que vão direto para o consumidor. Elas pedem para algum grande fornecedor. Esse grande fornecedor, ele vai cascateando o tipo de serviço. Então, tem uma confecção, tem uma empresa que coloca botão, tem uma lavanderia que faz toda a cadeia de fornecedores que o Código do Consumidor prevê, né? Exatamente. Então, é uma cadeia extremamente extensa, distribuída, né? Aí vamos para o ramo de energia, né? Para infraestrutura. Quando eu vou construir um parque eólico, por exemplo, não sou eu que vou construir. Geralmente eu contrato uma empreiteira, eu faço um contrato EPCista, contrato uma empreiteira que tem lá seus empregados. Às vezes essa empreiteira ela também precisa contratar outras empresas que vão fazer, por exemplo, a supressão vegetal naquele terreno onde vai ter o parque eólico. Elas precisam contratar uma empresa que faça o transporte dos empregados para aquela região onde eles efetivamente vão trabalhar. Vai ter que contratar refeição dos empregados que estão ali. Então, são empresas que são distribuídas todas em cadeia produtiva. E aí, quando a gente fala de responsabilização, né, dessas empresas, Kelly, mas poxa, eu contratei e tal, não tem problema nenhum, né? É uma empresa que tem um contrato, né? Então, tem um contrato vigente, eu tenho que pagar a empresa isso, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Não, é o contrário. Né? Existem duas situações, inclusive, que são fraude, né? São consideradas fraudes trabalhistas, a ingerência e a exclusividade. Mas existe também uma questão econômica, de dependência econômica. Então, se aquela empresa, vamos colocar aqui, o transporte dos empregados para a obra, se aquela empresa ela tem uma dependência econômica, a gente precisa olhar para aquela empresa também, porque eu vou evitar passivo trabalhista. Mas aí como é que eu produzo, né? Como é que eu faço para ter evidências de que eu estou verificando, de que eu estou olhando, fiscalizando as questões de direito trabalhista, né? De compliance trabalhista. Porque hoje a gente não vai falar só de direitos especificamente, mas sim de questões relacionadas à ética e todo o arcabouço, né? Que inclui aí as questões de compliance trabalhista. A gente precisa fazer due diligence, a gente precisa fazer auditoria, a gente precisa fazer visita técnica, a gente precisa estar no campo. Né? Com certeza. E olhar essas empresas. Eu acho interessante, sabe, Kelly, porque a gente fala muito do compliance trabalhista e algumas pessoas pensam que é só na relação empregado-empregador. E é um sentido macro, é um sentido muito mais importante. Tem que verificar todos os stockholders. Então, se eu falo da empresa com fornecedor, da empresa com cliente, tudo isso está englobado no compliance trabalhista, porque vai ter um reflexo. Sim. Nós temos que lembrar que o compliance, quando ele é bem aplicado, havendo equilíbrio nas relações de trabalho, aquele empregado, ele vai produzir mais, ele produzindo mais, a empresa vai lucrar mais. Ela lucrando mais, ela vai poder reduzir os seus preços, isso vai influenciar no consumidor, ela vai poder verificar melhores fornecedores. Então, quando a gente fala de stockholders, está tudo englobando aí a questão do compliance trabalhista. Por isso que tu comentou do terceirizado, né, que às vezes contrata e eu vou terceirizar.
que tem a questão também da responsabilidade. Então, independentemente de direitos, tem que ver qual é a responsabilidade da tomadora de serviços, porque essa tomadora, que é quem vai tomar os serviços, ela vai contratar uma empresa, essa empresa pode mandar os seus funcionários, tá, mas e se esses funcionários tiverem problemas com seu empregador, que foi a empresa contratada? Exato. A empresa contratante, como que ela vai responder por isso, né? Qual, na sua opinião, como que o compliance ele pode prevenir, trazer vantagens para que a empresa contratante, que é a tomadora de serviços, não seja responsabilizada por eventuais riscos desses terceirizados que eram empregados das empresas contratadas, prestadoras de serviços? Então, como eu disse anteriormente, né, nessa situação de trabalho análogo a escravo que foi flagrado, não foi dentro da empresa, né, que teve ali o seu termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, enfim, foi numa empresa contratada, né, e aí a gente chama de subcontratado. E aí a empresa entendeu que precisava olhar melhor para essas empresas subcontratadas, né, que precisava conhecer a sua cadeia produtiva. E aí ela começou a criar mecanismos, né, de monitoramento, de verificação. Então criou-se uma equipe que fazia auditoria, né, verificação, visita técnica, né, em todos os subcontratados. Então, veja, tem que organizar a casa, né? O que a gente precisa fazer primeiro? Quem são os meus fornecedores? Eles prestam serviço? Eles vendem apenas produto? Né? Eu conheço os meus fornecedores, e daí vem um procedimento do compliance que se chama Know Your Supplier, né? Que é um procedimento que a gente executa de conhecer o fornecedor. Então, quem são os meus fornecedores mais importantes? Eu trabalhei numa empresa e fiz um projeto durante 5 anos, a gente desenvolveu um projeto, e a gente olhou para os fornecedores de revenda apenas, né? Aqueles que forneciam produtos de revenda. E aí tinha lá, eu perguntei, quantos fornecedores a gente tem? Nós temos 1.600 fornecedores de revenda. E todos estão ativos? Não, nem todos estão ativos, mas nós conhecemos eles? Não, nós não conhecemos e tal. Não, então vamos enxugar isso, vamos entender quem realmente está vendendo, o que está vendendo. Aí a gente descobriu que tinha fornecedor lá que fechava CNPJ a cada ano, mas ele continuava vendendo, porque a pessoa que estava vendendo era a mesma, né? Estava sendo entregue o produto. Não mudou o objeto social, mudou o nome, a razão social. Então, o CNPJ ele queimava todo ano. E aí a gente foi descobrir porque tinha ali uma questão tributária, né? De aproveitamento do ICMS, né? A gente pode aproveitar ICMS quando faz esse tipo de negociação. E aí tinha uma questão tributária que ele não pagava os tributos, ICMS, no estado dele. E essa outra empresa que comprava, ela estava aproveitando os tributos. Então, ela acabou ficando responsável pelos tributos que a outra empresa não pagou. Isso na questão tributária, né, que a gente descobriu. E aí tem um passivo trabalhista imenso, porque, assim, essas empresas, quando elas têm esse tipo de atitude, né, que não é ética, elas acabam fazendo isso também em relação aos seus empregados e em relação aos seus quarteirizados, né, que daí continua a cadeia produtiva. E aí elas acabam não pagando outros direitos, ou elas acabam cometendo assédio, ou situações de trabalho análogo escravo, trabalho infantil, né? Então, a gente tem que fazer a prevenção disso, e a prevenção tem que ser in loco. Não é só documental. É claro que a gente faz uma avaliação prévia através dos documentos, né? Tem que organizar a casa, como eu já disse, tem que entender a validade dos contratos, as questões societárias, e aí a gente organiza a casa, identifica os documentos que são mais relevantes, aqueles documentos que podem trazer um pouquinho mais de risco, a gente verifica mensalmente, e aí vai fazer uma visita, efetivamente, na planta, né, no chão de fábrica. Não, formidável essa tua posição, até na questão da terceirização, que é algo que destoa um pouquinho só daquelas relações internas trabalhistas, mas para mostrar o quanto que as empresas são responsáveis
por todos envolvidos nessa cadeia. Sim. Então, se ela vai ter uma responsabilidade trabalhista, ela tem N responsabilidades jurídicas, por isso que ela precisa conhecer quem são esses terceirizados, porque eles vão falar em nome da empresa. Nós temos que lembrar que a reputação de uma empresa, ela é um ativo, ela é um patrimônio que essa empresa tem. Então, ela precisa se preocupar com essa reputação, algo que as empresas nacionais até pouquíssimo tempo atrás não se preocupavam, né? E eu acho até por uma questão, como tu mencionou, tem licitação, vai prestar serviço para o governo ou não, não importa, mas se a gente vive num mundo globalizado, se ela vai fazer alguma parceria ou alguma relação jurídica com empresas internacionais, a reputação dela vai ser importante. Sim, né? Sem dúvida. Então, falar do compliance na terceirização, eu acho formidável, extremamente importante para a gente sair só daquela toada da relação empregado-empregador e demonstrar como o empresário ele tem que estar atento também às condições das prestadoras de serviços e de todos os fornecedores dessa cadeia até chegar no consumidor final. Porque isso vai influenciar, né, a sua imagem, a sua reputação, e isso é um ativo da empresa, é um patrimônio, não tem jeito. Dúvida. E quais seriam, então, as vantagens, além do que nós estamos falando, assim, vantagens específicas de um empresário, de uma empresa, poder analisar, verificar, né, quem são, como que eu vou aplicar o compliance, mas eles são terceirizados. Como ele vai efetivar isso na prática? Quais os instrumentos, quais as ferramentas que pode estar utilizando na prática para exigir que esses terceirizados estejam em conformidade com as suas regras, com a sua política de integridade? Então, né, doutora, tu acabaste de falar na questão reputacional, né, que muitas vezes é intangível para a gente imediatamente, mas assim, uma empresa que hoje está é capital aberto, está na Bolsa de Valores, ela precisa efetivamente referenciar, né, tem lá os relatórios anuais, né, os relatórios de sustentabilidade, um relatório integrado, enfim, são relatórios de referência que servem para os seus investidores entenderem o valor daquela empresa. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que a reputação não é tangível, mas ela é sim, né? O quanto pode cair o valor de uma ação de uma empresa com um flagrante de trabalho análogo ao escravo. Além disso, existem situações onde a empresa não pode licitar, né? Que é uma das situações que a gente já colocou. Tem situações hoje também, os bancos, eles estão obrigados a verificarem alguns aspectos de questões trabalhistas, especialmente as questões de trabalho análogo escravo ou infantil, e eles não podem dar financiamento para essas empresas. Mas existem financiamentos conectados também a descontos, se efetivamente essas empresas cumprirem, né? São oportunidades, claro. Porque a gente não vai falar só de penalização, a gente não fala só dos riscos do tipo ameaça, a gente tem que falar dos riscos do tipo oportunidades, né? E aí essas empresas que fazem tudo certo e evidenciam que estão fazendo tudo certo, né? Trazem ali as evidências do seu programa de Conheça o Seu Fornecedor, elas acabam tendo oportunidades melhores em financiamentos bancários. Além disso, existem alguns aspectos internacionais. Então, hoje a gente tem mais de 10 países com leis de devida diligência que observam os terceiros. A gente tem na União Europeia um arcabouço legal fortíssimo, né? Que é o CSDDD, né? Que é a due diligence de direitos humanos. E os direitos humanos abarcam os direitos trabalhistas. Então, algumas empresas que se relacionam, eu vou vender para a União Europeia, eu sou uma empresa que faz parte de um grupo que é da União Europeia, eu tenho essas obrigações vinculadas. Hoje já não são mais vantagens apenas reputacionais e intangíveis, são vantagens efetivas, são oportunidades econômicas, exatamente. Porque senão eu fico fora do mercado, literalmente. Eu não posso vender. Então, vamos colocar aí uma empresa que venda para uma estatal, né? Se ela tiver um subcontratado, ela vai passar por devida diligência também. E se o seu subcontratado tiver alguma não conformidade relacionada às questões trabalhistas ou de direitos humanos, ela não vai poder continuar
vendendo para aquela estatal. Então, assim, as oportunidades de negócio, elas ficam extremamente reduzidas Claro. por não ter um programa de integridade relacionado às questões de compliance trabalhista. Então, hoje a gente não pensa só efetivamente no litígio, na penalidade, num termo de ajustamento de conduta, que são coisas muito graves para uma empresa, mas a gente pensa também na perda de negócio. Sim, e sabe, Kelly, que tu falou de algo muito importante que a gente tem que pontuar aqui, essa questão da imagem que envolve todos eles. Tu sabia que em São Paulo, pelo menos, não tem conhecimento assim em outros estados, as empresas para contratarem escritórios de advocacia, algumas empresas, elas estão exigindo que esses escritórios tenham programa de integridade e compliance para ela poder contratar, porque ela sabe que isso vai influenciar depois. Então, está tudo interligado. Essa cadeia de relações jurídicas diversas só muda a natureza, mas todos, né, estamos envolvidos em diversas relações jurídicas. Então, precisamos estar atentos do que está acontecendo, que não é porque não é o meu direto que eu não vou me responsabilizar depois. E algo interessante que tu mencionou foi na questão de direitos humanos, que para mim é um tema também bastante caro, sempre quando fala dos direitos humanos, eu costumo dizer para os meus alunos que todas as regras de direito, elas estão embasadas nos direitos humanos. Porque o que se visa proteger são os direitos do homem, os direitos humanos. Se eu pegar direito penal, vai falar de direitos humanos, o trabalhista, o civil, até o tributário. Então, tá tudo, é a base de tudo. A gente tem que saber falar dos direitos humanos. Então, como que tu entende que o compliance, uma forma resumida, lógico, porque esse tema aí dá um podcast só sobre isso, mas de uma forma resumida, como que o compliance pode proteger os direitos humanos do terceirizado, considerando que aquela empresa, que é a tomadora de serviços, ela tem os seus valores, ela tem a sua política, o teu código de conduta, como que ela vai poder exigir que esse terceirizado esteja em consonância com esses valores, com a sua missão, enfim, para a proteção desses direitos básicos fundamentais? Olha, doutora, a experiência me diz que a gente tem que colocar em cláusulas contratuais. Tá? Esse é o início de tudo, né? É claro que a gente precisa ter treinamento, a gente precisa ter conversas, né, com os subcontratados. Então, quando a gente tem lá, nessa experiência aí desse projeto de 5 anos, a gente conseguiu reduzir a 250 fornecedores e cerca de 1.200 subcontratados. Todos eles participaram de treinamento. Todos eles tinham uma cláusula contratual dizendo que o treinamento era necessário, que ele precisava dar um aceite no nosso código de conduta, e caso ele quisesse desenvolver o próprio código de conduta, nós estaríamos à disposição para treinar, né, para indicar até empresas que pudessem prover esse tipo de serviço, né, de consultoria para desenvolver o seu código de conduta. Nós também indicávamos pessoas para que tivesse essa análise, né, inicial, para que não chegasse uma auditoria de certificação, por exemplo, e tivesse ali uma negativa numa auditoria de certificação. Então, treinamento e cláusula contratual, para proteger totalmente. Então, assim, olha, você não está cumprindo os aspectos contratuais relacionados a direitos humanos, trabalhistas, os subcontratados, a gente tem a possibilidade aí, inclusive, de rescisão. Às vezes multa, às vezes rescisão, tem que colocar uma penalidade, né? Porque às vezes o contrato ele é regido, inócuo, né? Tem que ter, regido pela penalidade, mas e a conformidade ela tem que ser a alavanca, ela tem que ser o ponto mais alto de um contrato. Em alguns momentos, por trabalhar, né, iniciativa privada e cadeia produtiva de moda, por exemplo, os compradores da empresa, do varejo de moda, eles vêm me dizer assim, mas aquele fornecedor é o que produz mais em conta, é o menor custo. Só que daí a gente consegue fazer com que a diretoria, com que o C-Level, ele veja que a conformidade é um ponto mais alto, né? A questão reputacional, a questão, né, ela é mais cara,
né? As questões de direitos humanos, elas são mais caras. Quando a diretoria percebe isso, ela vai me dizer o seguinte, olha, antes do custo, eu quero entender se essa empresa pode realmente fornecer ou não para a gente, né? Se ela está em conformidade. Então, tendo um programa robusto de conformidade, tendo procedimentos, né, de monitoramento, de auditoria, de conheça o seu fornecedor, de homologação do fornecedor antes dele entrar, de um onboarding bem feito, né? Quando ele chega na empresa, o que ele vai entender da empresa? Olha, nós trabalhamos com integridade, nós trabalhamos com ética, esse aqui é o nosso código de conduta. Quando ele chega na empresa e tem essa abordagem, ele passa a seguir essa abordagem porque ele quer trabalhar com o grande varejista, no caso. São os né? parâmetros da contratação, né? Exatamente. Claro. Eu acho isso magnífico e extremamente importante, porque é o velho ditado que está escrito, né? Não sai caro. Então, Exato. se as pessoas já conhecem as regras do jogo antes, elas vão entrar no jogo se elas quiserem. Sim. Se elas não puderem, acharem que não vão se adequar a esse jogo, então nem entra. E é importante ter a cláusula penal, Sim. realmente, para ter essa sanção, porque não adianta prever um comportamento que o descumprimento não vai ensejar nenhuma responsabilização, né? Sim. Eu sou a rainha de falar, fez, se responsabilize. Sem dúvida. Até porque a gente erra, eu comento muito isso. Lógico, somos seres humanos, somos falhos, e não tem problema em errar. A princípio, se não for algo grave, não tem problema. O problema está em não se responsabilizar pelo erro. O problema está em não tentar arrumar esse erro. Exato. E o que a gente vê muitas vezes nas empresas, no geral, é que eles ficam terceirizando culpa, né? Ninguém assume. Então, nesses códigos de conduta, eu achei interessante tu falar que o terceiro ele tem que ter o aceite. Tem que demonstrar o aceite para ele saber o que ele tem que fazer, quais são os parâmetros e quais as consequências, né? No caso de descumprimento. Então, mas às vezes é complicado, especialmente empresas grandes assim, né? Que para controlar tudo isso, mas aí é melhor um investimento, como eu digo, a empresa ela precisa contratar às vezes o compliance de fora, sim, né, para facilitar isso, sim, porque isso não é um custo. O que o empresário tem que entender é que compliance é um investimento. Investindo no compliance, tu vai mitigar passivo trabalhista, vai mitigar multas administrativas, vai mitigar uma série de sanções pecuniárias e não pecuniárias. Sim. Né? Então, e vai criar oportunidades. E vai criar oportunidades. Então, precisa mudar um pouco essa cultura que no Brasil já viu um grande avanço, mas ainda sinto que tem uma certa resistência quando fala em compliance. Não, eu não vou lá contratar alguém para falar que tem que agir em conformidade com a lei. Não é só agir em conformidade com a lei, é muito mais amplo, né? O sentido é muito macro, interessante. Então, precisa se investir nisso, precisa demonstrar para o empresário a importância, né, de se estar investindo no compliance, seja nas relações dentro do ambiente de trabalho, seja nas relações terceirizadas ou em qualquer relação aí de ambiente jurídico, né? E como que tu acha que as empresas elas podem proteger esses terceirizados? Seja prestadora, seja tomadora, né? Com essa política de integridade. Qual a melhor forma que tu acha que ela pode proteger? A política de integridade, quando ela é bem executada, porque a gente precisa da teoria, a gente precisa ali das políticas escritas, né? E a gente precisa de uma execução e evidência, né? O que eu vejo que acontece ainda muito no Brasil é que a gente tem muita política no papel, né? Então, são programas de integridade que não verificam, que não evidenciam, que não trazem as evidências. Então, esse é o pior papel que o compliance pode fazer, né? É criar políticas somente para serem lidas. Às vezes acaba atrapalhando, né? As políticas elas precisam ser executadas. Então, quando eu digo assim, você precisa pagar o FGTS dos seus empregados,
porque às vezes esse FGTS vai acabar sendo cobrado do contratante, né? Se tiver uma situação de desastre climático, uma inundação, por exemplo, eu tenho que pedir para ele a certidão, né? Sim. De que ele está pagando. Eu preciso fazer uma visita, entrevistar os empregados, né? A gente tem N decisões judiciais que colocam a vantagem das entrevistas com os empregados de terceiros. Então, eu por muito tempo fui auditora socioambiental e eu fazia entrevistas com fornecedores, né, com os empregados dos fornecedores, ia até a planta, então tem lá 1.000 empregados, a gente fazia entrevista com 100 empregados. E existe até elogios, né, em decisões judiciais, onde o juiz diz, olha, houve cuidado, né, o dever de cuidado. A empresa fez o que ela pôde para conhecer, para entender se estavam sendo cumpridos os requisitos ali de direitos trabalhistas, se as questões éticas estavam adequadas. E aí a gente começa a colher evidências, né? Então eu peço as certidões, eu peço as evidências, eu converso com os empregados, e aí eu fico sabendo realmente se está sendo cumprido ou não, né? Que é uma proteção. E é uma mitigação também, né? E teve uma situação aí que a gente mitigou mais de 10 milhões em passivo trabalhista. Que bacana. Né? Fora a questão da não entrega do produto, né? Em algumas situações a gente consegue enxergar que uma empresa vai entrar em recuperação judicial porque ela não está efetivamente cumprindo os direitos trabalhistas. Então a gente percebe que aquilo vai se tornando algo maior e a gente consegue entender que em 1 ano, mais ou menos, talvez essa empresa entre em recuperação judicial. Se ela entrar em recuperação judicial, existe uma possibilidade muito grande dela não entregar produto, né? Dela não entregar o serviço. E aí a gente também vai ter um problema na entrega são no final. Toda a sociedade é prejudicada. Exatamente. Então, é por isso que a gente precisa ter evidências. A gente não pode fazer as coisas só de forma teórica, né? A gente precisa estar lá na prática, precisa, mais uma vez, é o chão de fábrica, é atividade de campo, é conhecer os empregados, é colocar, né, a bota de campo. A gente vive de escarpão aí, mas em alguns momentos a gente precisa colocar... É o conhecimento empírico, né? Exato. O conhecimento não é só racional, já dizia John Locke, né? O conhecimento empírico é essencial, tem que unir os dois, como aí vem Kant. Essencial. Vamos unir o conhecimento da razão com o conhecimento empírico. Exato. Então, e já que o nosso ordenamento jurídico é tão baseado em Kant, então, né, Sim. vamos lidar com a teoria e com a prática, assim, que são formas de conhecimento. Mas eu adorei conversar contigo, Kelly, mas eu gostaria que, então, tu, resumidamente, assim, falasse o que tu aconselharia, numa ou 2 frases, um empresário que vai contratar terceiros, né, para aplicar a política de compliance. O que tu acha extremamente importante e essencial? Essencial que contrate, né, uma empresa especializada, né, no programa de integridade ou de compliance. Eu acho que mais efetivamente os advogados, né, podem produzir melhor esse programa de compliance, porque conhecem profundamente as leis com as quais estão lidando. Então, entender, né, se essa empresa que está sendo contratada, ela tem um advogado, ou o próprio compliance officer, se ele é advogado, né, é interessante que seja, né. Se ele não puder contratar uma empresa de fora, se ele puder criar uma equipe interna, se ele tiver essas condições, ainda que o custo fique mais alto, também é um caminho viável, tá? Mas é inevitável que tenha um programa de integridade, um programa de compliance, ainda que seja uma empresa que, eu não vou licitar, eu não vou ter relações com o governo, mas como eu disse, no varejo de moda, por exemplo, que é totalmente privada para o consumidor, a gente tem situações aí que o compliance evitaria, mitigaria situações de passivo trabalhista e tantas outras questões. Então, contrate o compliance porque vale a pena. É efetivo, é eficiente e efetivo. Formidável, Kelly, muito obrigada. Então, obrigada por nos brindar com tanto conhecimento e um tema que sai um pouquinho
só do ambiente de trabalho, né, que a gente fala de outros envolvidos aí, como no caso dos terceirizados, e gostaria de agradecer a vocês, todos os ouvintes, que nos prestigiaram, né, podendo ouvir aqui o nosso bate-papo sobre esse tema relevante, que é o compliance trabalhista, especialmente nas relações terceirizadas. Agradecer todos os membros da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB, sobretudo nossa presidente Alexandra Candemil, todos os envolvidos da OAB que possibilitaram esse podcast maravilhoso, o pessoal do marketing, e convidar todos da comunidade jurídica, os advogados catarinenses, a integrarem a nossa comissão, que está evoluindo cada vez mais, é um tema que está se expandindo, não só no Brasil, como no mundo, é uma oportunidade para todos os advogados, é algo novo ainda, que vem surgindo, para podermos atuar de forma preventiva, de forma ética, transparente, dialogando, prevenindo e mitigando todas as formas de lides, de conflitos. Vamos parar com as brigas, vamos privilegiar o diálogo e o consenso. Muito obrigada a todos. Até a próxima.